Olá pessoal, vamos para a quarta questão do nosso simulado de trigonometria. E aquela questãozinha clássica, né? Aquela questãozinha clássica dos pontos máximos e mínimos da função. Essa não tem erro, essa não tem pegadinha, porque ele já fala na própria questão a parte de máximo e mínimo, tá? Vamos a ela, vamos lá. Bom, um satélite de telecomunicações T minutos após ter atingido sua órbita está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, já começou aqui, diz que no satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Então é uma questão também que envolve a parte de geografia. Bom, suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por... Aí ele deu essa funçãozinha aqui, né? Bom, e aí, aquilo que eu disse a vocês, antes de continuar a leitura, cuidado com a estrutura da função, tá? Essa é uma questão que não vai dar trabalho para a gente, porque ele já vai falar de máximo e de mínimo, tá? Ele vai falar tanto no apogeu e no perigeu, ok? Mas aquilo que eu disse para vocês, então fique atento com essa situação voltado para a estrutura da função. Porque quando é máximo, usa sempre o máximo? Não, às vezes máximos o mínimo, às vezes o mínimo o máximo, o valor para seno e para cosseno, então tem que ficar atento nisso aí. Então, um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento no centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor D. Bom, então vamos lá, né? Então o que ele quer aqui? Ele precisa calcular a soma dos valores de R. Então a soma dos valores de R aonde? No apogeu e no perigeu. Então ele já disse quem que é a ideia do apogeu e do perigeu. Ele assume seus valores máximo e mínimo. Então eu vou calcular o máximo e o mínimo e eu automaticamente não vou ter esse probleminha. Então calculando, bom, só relembrando o seguinte, se isso aqui é uma função cosseno, funçãozinha cosseno, eu tenho aqui o valor de variação do nosso cosseno. Que é da onde? De menos 1 a 1. Então, tanto o seno quanto o cosseno não tem como variar fora desse intervalo aí, tá? Sempre de menos 1 a 1. Resolvendo a questão, eu já sei que os valores... mas quem é o valor de T? Eu preciso saber... Ele não pergunta o valor de T, ele só quer saber o valor máximo e o valor mínimo da função. Nesse caso, o valor máximo, eu vou usar o valor máximo, né? E o valor mínimo, né? Ok. E aí, observação. Se eu usar menos 1, que valor eu vou ter? Se eu usar 1, que valor eu vou ter? Então, como aqui ele já pede o máximo e o mínimo, você automaticamente não fica tão preocupado com essa resposta. Mas quer ver uma coisa? Vamos fazer a conta aqui para você observar. Então, 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o cosseno. O cosseno de quem? De 0,06 vezes T. Não importa quem é isso aqui. Eu vou usar menos 1, né? Eu vou usar o menor valor para o cosseno para ver o que vai dar. Então eu vou ter aqui, 5.865 dividido por... Aqui 0,15 vezes menos 1 vai dar negativo. 1 menos 0,15 eu vou ter 0,85. Dividindo 5.865 por 0,5 eu vou ter 6.900. Beleza? 6.900. Tá. Ainda não dá para saber se esse é o valor máximo e mínimo, porque você às vezes está na dúvida. Bom, como ele pede os dois, eu vou calcular os dois. Tá? Essa questão pedisse apenas um valor. Cuidado, ok? Nesse caso, vocês vão se deparar que esse valor, eu usei o menos 1, esse vai ser o menor valor. Não, olha a estrutura da questão, isso é uma divisão.
né? Então, se eu divido pelo menor valor, se o denominador é menor, automaticamente eu tenho um valor maior. Se eu dividir por um valor maior, eu vou ter uma resposta menor, que é o que vai acontecer aqui agora, ó. Então, se eu vou fazer a mesma ideia, porém, no lugar de menos 1, vou botar 1. Vou botar o máximo, o valor para o cosseno. Então, eu tenho lá, ó, 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes, ó, valor positivo 1, tá vendo? E aí, ó, 5.865 dividido, vai ficar positivo essa multiplicação, né? Vezes 1 vai dar 0,15, mais 1 vai dar 1,15. Repare que eu estou dividindo 1,15, antes eu dividi por 0,85, tá vendo aqui? Era um valor menor, olha, eu estou dividindo por um valor maior. Olha o resultado disso aqui. Se eu dividir isso, né? Se eu faço essa conta, eu vou obter 5.100, tá? Agora a gente só vai voltar naquele detalhe. Lembra que eu disse a vocês, olha, cuidado com a estrutura da função. Essa é uma função que se ele quisesse botar uma pegadinha, muita gente cairia. Por quê? Porque ele fala de máximo. E máximo, eu não tenho que usar sempre o maior valor. Ele fala de mínimo. Será que eu tenho que usar sempre o menor valor para o mínimo? Não. Isso ficou provado aqui, ó, que quando eu usei o mínimo para o meu cosseno, eu usei o máximo valor que a função pede, ok? E quando eu usei o maior valor para o cosseno, eu achei o menor valor da função. Então você não pode automaticamente confundir uma coisa com a outra, né? É só ficar atento nisso. Como ele fala a soma dos valores de R, ele pergunta isso na questão, só falta a gente somar, né? Essa soma S aqui, ó, vai ser 6.900 mais 5.100. Beleza? Somando isso aqui, nós vamos obter um valor de 12.000, que é a nossa resposta do problema. Então, o gabarito aqui ficou na letra B de bola, ok? Queridos, até a próxima questão. Gostou? Curte aí. Abraço.